Mas então tá, vamos agora, partindo do que eu falei agora, esse preâmbulo inicial, vamos discutir um pouco sobre a blockchain, sobre o Bitcoin, tá? E é muito importante que vocês tragam toda essa mentalidade dessas propriedades para ver se vocês conseguem entender como é que isso aqui funciona, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de deixar claro é que a gente tem que entender que, apesar de ter iniciado lá em 2008, 2009, a blockchain, nós estamos ainda nos primeiros anos dessa tecnologia, tá? Então, nós podemos fazer um paralelo, eu sempre gosto de fazer um paralelo com a internet dos anos 90. Se a gente lembrar que nos anos 90 a gente usava a internet para fazer troca de mensagens, lá nas salas de bate-papo, tinha algumas homepages, tinha uma outra transação que acontecia, mas que toda a evolução que aconteceu depois dos 20 anos seguintes, né, com celulares, enfim, com internet banking, com compras, com e-commerce e tudo mais, eu enxergo o mesmo processo com blockchain. Nós estamos ainda nos primeiros passos da tecnologia. Então, fazendo essa comparação, nós estamos lá nos anos 97 da internet, se comparado com blockchain, e que é bem provável que daqui a 20 anos nós tenhamos aplicações muito mais human-friendly, né, e que sejam mais utilizadas pelas pessoas comuns. Hoje ainda ela está muito técnica, o que assusta e impede muitas pessoas de utilizar. Se a gente for lembrar, a internet era a mesma coisa, não era tão simples a gente entrar na internet, tinha que conectar no servidor, tinha que botar usuário e senha, muita coisa era feita por linha de comando, então tudo isso foi facilitado, né, com as interfaces, enfim, mais amigáveis, e eu acredito que com blockchain vai acontecer a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá, como que é? Vamos agora agora começam as partes mais complexas, e eu quero aqui que vocês, como eu falei no início, acreditem em mim, né, no sentido, algumas coisas eu vou falar, pode ser que não faça tanto sentido agora, mas eu espero que daqui a alguns slides, daqui a alguns minutos, vocês olhem, aquilo que o Rafael falou há 20 minutos atrás, agora encaixa com o que eu estou entendendo agora. Legal. Tá, então, entendam isso como quase que um Lego cíclico, que, de novo, não tem muito como começar. Na verdade, como eu disse, a melhor forma de começar mesmo é a gente entendendo as propriedades do dinheiro, e agora vamos entrar na tecnologia, e aí agora esse ciclo, eu vou tentar fechar fechar esse ciclo com vocês, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender com relação à blockchain é que, como eu disse antes, ela trabalha num contexto distribuído, tá? O que isso significa? Tá? Qual é a diferença entre sistemas distribuídos e sistemas centralizados? É como vocês podem ver aqui nessa imagem, um sistema centralizado é aquele que todos nós usamos em praticamente todas as funções das nossas vidas, onde tudo que a gente faz passa por um órgão central, passa por uma aprovação central. Por exemplo, Rafael, Facebook, WhatsApp, Instagram, tá? Qualquer aplicação que a gente utiliza hoje tem um dono, Amazon. Ou seja, se eu quero fazer um post no Facebook, ou eu quero mandar uma mensagem de WhatsApp para um amigo, essa mensagem não vai do meu celular para o celular do meu amigo direto. Ela vai para o servidor do WhatsApp. Então, se eu sou esse ponto aqui no sistema, a minha mensagem vai para o servidor do WhatsApp, e do servidor ela é processada e vai para o celular do meu amigo. E aí ele recebe a minha mensagem. Mesma coisa um post do Facebook. Eu vou lá, faço um post, esse post ele é aprovado ou não por esse órgão central, que, de novo, tem direito de fazer o que ele quiser com aquela mensagem, pode apagar, pode, enfim, me bloquear como usuário, e assim por diante, né? O sistema detém, né? O dono do sistema detém o poder sobre aquelas ações. No conceito de sistemas distribuídos, como nós vamos ver agora, esquece, não existe um órgão central, tá? E aí já começam as confusões na nossa cabeça. Como assim não existe um órgão central? Não existe. Todo mundo que está na rede, como vocês podem ver aqui, detém a mesma aplicação. Todo mundo detém uma cópia do sistema, né? E quem são essas pessoas que detêm a cópia do sistema? Quem são esses pontinhos que estão aqui? Esses pontinhos são os mineradores. Já vamos entender o que eles fazem. Então, todo minerador, que hoje são milhões de mineradores no mundo, eles detêm uma cópia exata e igualzinha de toda a blockchain. Estamos aqui falando do Bitcoin. Tá? E agora nós vamos ver como é que essas coisas se conectam para que o Bitcoin, de fato, funcione. Tá? Acho que no próximo slide tem um desenho um pouco... Depois eu vou mostrar um desenho um pouco melhor. Mas imaginem, tá, pessoal? Não é o melhor exemplo do mundo, mas imaginem que nós temos aqui uma grande
um grande Google Docs compartilhado, onde todo mundo pode escrever nesse Google Docs. Tá? É claro que todo mundo pode escrever nesse Google Docs com regras pré-estabelecidas, regras, digamos, alinhadas com todo mundo. Tá? Então eu não posso simplesmente pegar o meu Google Docs e sair escrevendo o que eu quiser. Para eu escrever alguma coisa nesse documento, eu preciso aprovação de todos. Então imaginem que eu tenho esse Google Docs e eu quero escrever nesse sumário ali, eu quero mudar uma frase. Eu vou escrever, agora eu acho que Apollo 11 fez tal caminho no espaço. Ponto. Quando eu coloco esse ponto ali e entrego a frase para o sistema, imaginem que a frase ainda não foi para o sistema. Ela está numa fase de aprovação, onde todos esses mineradores, todos esses donos do sistema, vamos dizer assim, eles precisam, de alguma forma, aprovar aquela frase que foi colocada. Se eles aprovarem essa frase entra para o sistema. Se eles não aprovarem, essa frase não entra para o sistema. Então existe um processo de consenso entre esses mineradores para que isso aconteça. Tá? Agora vocês podem estar também pensando assim, tá, mais ou menos entendi, Rafael, mas que isso tem, como é que isso não gera nenhum tipo de, né, como tu falou antes, de fraudes, de, enfim, coisas do gênero? Como é que as pessoas respeitam a blockchain e ela é dita inviolável? Tá? Então agora nós vamos entender como é que isso acontece. Na verdade, tudo isso acontece por regras computacionais que naturalmente, vocês vão ver, impedem que as pessoas burlem o sistema. Porque justamente esse algoritmo de consenso faz com que o consenso, a maioria, sempre acabe validando o comportamento correto dentro da rede. Tá? O melhor exemplo que eu posso trazer para vocês é esse aqui. Tá? Imagina, eu adoro usar esse exemplo aqui, porque esse exemplo, talvez ele traduza muito bem isso que eu estou falando num contexto real que a gente possa enxergar. Imagina que, eu sempre gosto de dar o exemplo de uma república, mas pode ser um condomínio, onde a gente queira estar. Imagina que a gente mora numa república, ou mora num condomínio, e nós não temos uma pessoa para fazer a limpeza do nosso pátio, por exemplo, limpeza da nossa área comum. Isso é feita por nós, isso é feita por nós que moramos nesse condomínio. Nós somos lá 40 pessoas e nós precisamos nos organizar. Mas ninguém quer ser o responsável por isso, por vários motivos. Porque essa pessoa, como a gente sabe, pode ser corrompida, ela pode ser mais amiga de um vizinho do que de outro, e aí ela vai fazer vista grossa por uma limpeza, ou ela vai pular a vez de alguém, ou vai pular a sua própria vez, e com isso o sistema não vai funcionar tão bem, certo? Eu preciso, de alguma forma, ter um modelo onde eu confio muito bem em todo mundo. Ou eu preciso ter um órgão central que valide as limpezas, né? E a ideia, justamente, por trás da blockchain é lembrar que o Nakamoto diz, não, eu não quero ter alguém centralizado cuidando, porque eu acredito que em algum momento esse alguém pode ser corrompido. Tá, então como é que a gente pode organizar a nossa limpeza de uma forma descentralizada? Mais ou menos assim, vamos supor que cada um de nós nesse condomínio tem uma ficha de uma cor diferente. Tá? Então eu tenho a ficha azul, o André tem a ficha amarela e assim por diante. Nós temos aí 40 fichas de cores diferentes e nós temos, vamos supor, uma ordem que nós temos que nós nos comprometemos a limpar o pátio. E aí eu vou lá e vamos supor que eu sou o primeiro, definimos que a ordem vai a ordem de apartamentos de 1 a 40, vamos supor que sejam 40 apartamentos, eu sou o primeiro a limpar. E eu vou lá e limpei o prédio. Agora, para eu confirmar a minha limpeza, eu tenho que colocar a minha fichinha dentro desse tubo. Tá? Imaginem que seja um tubo inviolável. Vamos imaginar, né, para fins de entendimento, vamos imaginar que esse tubo ele é inviolável, ele é inquebrável, nem o martelo do Thor pode quebrar esse tubo, tá? Porque em termos de software não é físico, então eu não posso quebrar um software fisicamente, mas vamos imaginar que esse vidro ele é inviolável. Eu quero colocar minha fichinha indicando que eu de fato limpei o condomínio, eu quero ter o registro que eu limpei. Aí o problema é que esse tubo está trancado com cadeados. Tá? E esses cadeados de quem são? Pode ser o meu próprio cadeado e mais o cadeado de todos os outros moradores. Certo? E eu preciso que eles abram o cadeado para que eu coloque a fichinha. Mas qual é a regra de consenso que a gente resolveu definir? Não é que todo mundo tenha que abrir o cadeado. Porque vamos imaginar que alguém de fato esteja de má fé, ou alguém não queira abrir, ou alguém, enfim, né, esteja viajando, e aí eu vou ficar impedido de colocar minha fichinha. Vamos imaginar que nós definimos uma regra que mais do que 50%
das pessoas têm que abrir o cadeado. Quando isso acontece, eu consigo abrir, de fato, o tubo e consigo colocar minha fichinha, certo? Então, no nosso caso aqui, 21 pessoas, no momento que 21 pessoas abrirem o cadeado, eu consigo colocar minha fichinha, tá? E quando é que elas vão abrir o cadeado? Quando elas olharem, na verdade, para a rua e ver que, de fato, está limpo, tá? E aí elas vão dizer, opa, tá limpo mesmo, eu vou abrir e vou deixar o Rafael colocar essa fichinha. E aí entra a questão essa da fraude, que eu estava falando. Por que então o meu vizinho, ele vai fazer isso, ele vai abrir o cadeado para mim quando eu fizer uma boa limpeza? Porque quando ele limpar, ele vai querer que eu também abra o cadeado para ele, certo? O sistema funciona assim. Eu não preciso necessariamente gostar do meu vizinho, mas eu sei que se eu abrir para ele quando de fato ele limpou bem a rua, ele vai abrir para mim quando eu limpar a rua, certo? E então essa é a jogada, tá, pessoal? Então é mais ou menos assim que funciona a blockchain. Ou seja, eu tenho esse tubo onde eu tenho os mineradores, que são os donos do cadeado, e eles liberam ou não uma transação bem feita ou mal feita. Por quê? Porque quando eles forem fazer as suas transações e ganharem os bitcoins, eles querem que todo mundo aprove também. Então é assim que funciona, essa é a filosofia por trás. Ou seja, não tem nenhum órgão central controlando, o modelo é assim, o modelo essas fichinhas vão crescendo indefinidamente, tá? Enquanto o sistema existir, enquanto as pessoas tiverem interesse em trabalhar nesse sistema. Tá? Essa é a ideia super alto nível para que a gente entenda o conceito da blockchain. Tá? No modelo agora, vamos falar agora já no baixo nível, né, como a gente diz, já nos bits e bytes. Imaginem algo assim, imaginem que eu tenho um livro caixa, né, o Bitcoin, o blockchain do Bitcoin nada mais é do que um livro caixa, onde eu tenho uma série de endereços, tá? Não é bem assim como está aqui no slide, mas é só para fins de entendimento. Eu tenho uma série de endereços e uma série de valores de bitcoins naquele endereço. A maioria dos endereços tem 0 bitcoins, mas tem endereços que tem 10, 20, 50 bitcoins. E esse registro, esse livro caixa, que tem endereço e bitcoin, ele é uma cópia exata em todos os nodos da rede, ou seja, todos os milhões de mineradores pelo mundo, todo mundo que baixou a aplicação do Bitcoin e está rodando ela na sua máquina, na sua fazenda de computadores, né? Hoje existem fazendas de mineração de Bitcoin, eles estão rodando esse programa e todos esses programas detêm exatamente uma cópia igual e fidedigna da blockchain. Né? E como é que essa blockchain é atualizada? Nós já vamos ver em detalhes, mas basicamente as pessoas que estão mandando bitcoins umas para as outras, elas disparam essas transações para a rede, os mineradores disputam quem vai ser o próximo a limpar, digamos, o nosso condomínio, ou seja, quem é que vai validar as transações. No momento que a pessoa validou, aquele minerador conseguiu validar primeiro as transações, ele avisa os outros dizem, ok, as transações estão válidas, e todo mundo anexa essa nova transação e atualiza o livro caixa em todos os sistemas. Então imaginem que a cada 10 minutos, é isso que acontece, a cada 10 minutos tem uma nova atualização da blockchain no mundo inteiro. Algum minerador em algum lugar do mundo validou as transações pendentes da rede, ou seja, eu enviei 10 bitcoins para o André enviou 5 bitcoins para a Maria, e assim por diante, e a cada 10 minutos, algum minerador consegue validar essas transações e dispara para a rede, dizendo, olha, temos aqui uma atualização do banco, e todo mundo atualiza seu banco. Né? E aí, falando de fraude, né, pessoal, super interessante. Eu sou um minerador do mal e eu quero mandar uma atualização falsa para a rede. Quando eu fizer isso, todos os outros mineradores vão olhar para aquela transação e vão olhar, isso aqui não faz sentido, porque a Joana, ela tem só 2 bitcoins e ela quer mandar 5 bitcoins. Isso não está válido. Vou invalidar. E daí todo mundo invalida e essa transação não é encaixada na blockchain. Sabe? Então, a ideia é essa, a ideia é que o sistema se autorregula, né, e todo mundo tem interesse em trabalhar com bom comportamento, porque todo mundo se beneficia do bom comportamento. Essa é a filosofia por trás da blockchain. É claro que tem questões técnicas também que inviabilizam, na verdade, a fraude. Tá? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Tá? Mas então, o que é a blockchain? Então, tentando agora super resumir o que eu falei. Primeiro, é uma técnica para se obter consenso descentralizado, como eu mostrei para vocês, através desse algoritmo de consenso, onde eu disparo a ação, as pessoas dizem sim ou não, elas dizendo sim,
a gente tem uma nova realidade do sistema, elas dizendo não, eu mantenho a realidade atual. Então, voltando ao exemplo da República, eu tenho lá o meu tubo com as fichinhas. Se as pessoas não aprovarem, digamos, a transação, não aprovarem a limpeza, permanece o tubo como ele está. E se as pessoas aprovarem a limpeza, eu tenho um novo formato do sistema, um novo formato daquele tubo. Tá? Ponto 2, então, como eu falei, eu não preciso ter uma autoridade central controlando isso, a própria rede se autorregula. E aqui um ponto super importante e quase fundamental. Os participantes, eles não precisam confiar uns nos outros. Então isso é um espetáculo. Eu não preciso confiar no André, o André não precisa confiar na Maria, de repente o André nem precisa conhecer a Maria. Mas no momento em que nós estamos na rede, o próprio algoritmo e o próprio sistema, ele se autorregula e ele faz os ajustes necessários. Tá? Então eu não tenho como eu mandar um Bitcoin para o André se eu não tenho um Bitcoin. A transação não vai acontecer. Os mineradores que estão ali para gerenciar a rede, eles têm esse interesse porque eles recebem Bitcoins para fazer isso, eles vão dizer, não, Rafael, tu não tem um Bitcoin, então tu não pode mandar um Bitcoin para o André. Essa transação vai ser descartada do sistema. Tá? Então o próprio sistema, ele se encarrega de fazer isso. Tá? E aqui, agora descendo um pouco mais o nível e mostrando, eu já vou mostrar para vocês a blockchain funcionando na vida real. É isso aqui. Por que o nome é blockchain? Porque são correntes de blocos. Tá? E funciona mais ou menos assim como vocês estão vendo aqui na tela. Eu tenho diversos blocos. Tá? Os blocos, eles têm sempre um número, tá? Que é chamado de altura, tá? A altura do bloco. Tá? Isso aqui não é tão, digamos, do ponto de vista de validar se eu vou ou não vou investir no Bitcoin, isso aqui não é tão relevante, mas é importante entender um pouco da técnica para avaliar o ativo. Tá? Então, eu tenho a altura do bloco, ou seja, a cada novo bloco eu tenho, né, um número N mais 1. Tá? Eu tenho as transações do bloco, ou seja, eu enviei um Bitcoin para o André enviou um Bitcoin para a Maria enviou X Bitcoins para o João, eu tenho todas as transações que foram feitas, e eu tenho outros elementos que eu já vou mostrar para vocês, que é, a prova de trabalho, aquilo que eu comentei para vocês, né, é o trabalho que o minerador faz para validar aquele bloco, e um código daquele bloco que é chamado de hash, que eu já vou explicar para vocês o que significa. Na verdade, o hash, que é esse código, é o que faz com que eu conecte um bloco no outro, e aí eu crio a blockchain. Então, olhem que interessante que eu vou mostrar para vocês. Esse hash que foi criado aqui no bloco 64, ele é a base do bloco 65, que por sua vez vai criar um código novo, que é a hash do bloco 65, que vai ser a base do bloco 66, e assim por diante. E qualquer alteração que eu fizer nesses arquivos, altera o hash. Então, se eu vier aqui no bloco 64, eu sou um minerador sacana, eu quero fraudar a transação aqui 2163. Eu quero dizer que eu não mandei, na verdade, os meus 2 bitcoins para o André. Eu quero retirar essa transação, eu quero pegar eles de volta. E eu tento invalidar essa transação aqui, a transação 2163. O que vai acontecer? Eu vou alterar. Quando eu faço isso, automaticamente o hash, o código daquele bloco é alterado. E por sua vez, eu quebro a conexão com o bloco seguinte, que por sua vez eu quebro a conexão com o bloco seguinte, que por sua vez eu quebro a conexão com o bloco seguinte. Quando eu quiser avisar para a rede, olha a rede, eu tenho um bloco diferente aqui, o meu bloco 64, ele é diferente do que o que vocês têm aqui. Aí os outros milhões de mineradores vão dizer, não, eu tô do bloco 68, 69, e todos nós concordamos que esse bloco aqui que nós estamos agora é um bloco válido. Só tu que está querendo mudar o bloco 64. Então nós vamos descartar essa alteração. Então é por isso, esse é um dos motivos principais pelos quais a blockchain ela é inviolável. Ou seja, mesmo que eu tente, e vários hackers já tentaram alterar a blockchain, devem tentar todo dia, eles não conseguem porque a própria rede não deixa. A própria rede diz, não, esse bloco não é válido, e descarta o bloco da rede, e todo mundo mantém os registros atualizados nos seus blockchains. Tá? Vamos lá. Algumas vantagens que nós vemos no blockchain. Bom, primeiro temos o custo, porque, na verdade, tanto os servidores eles estão espalhados pelo mundo, cada dono, cada minerador, eu já vou explicar um pouco como funciona, tem o seu servidor, então eu não tenho um órgão central que gasta
com os servidores, ou seja, se eu quiser minerar bitcoins na minha casa, eu vou ter o custo do computador e da energia, enfim, na minha casa. Tá? Outra vantagem bem interessante, histórico, nenhuma transação é omitida ou apagada, eu consigo ir até o bloco Gênesis, o chamado bloco Gênesis do Bitcoin, que é o primeiro bloco minerado lá pelo Satoshi Nakamoto em 2009, eu acho, ou final de 2008, agora não me lembro exatamente, mas a gente pode olhar aqui a data. E eu consigo ver todas as transações feitas desde 2009, 2008 até hoje, elas estão lá, é como se fosse aquele tubo que eu mostrei para vocês. Eu consigo ver, imaginem, claro, um tubo infinito. Né? Então eu consigo ver a primeira transação que foi feita lá embaixo, a primeira pessoa que limpou o pátio, e eu consigo ver a última, e eu consigo ver todas as transações no meio do caminho. E, como eu já mostrei e provei para vocês, esses dados eles são imutáveis, ou seja, no momento que eu botei uma transação na blockchain, eu criei o bloco, criei essa conexão que eu mostrei para vocês, eu não consigo mais mudar, eu não consigo ir lá e fraudar o bloco 1. Se eu tentar fraudar o bloco 1 da blockchain, todos os outros milhares de blocos criados desde lá vão ser invalidados e a rede vai automaticamente destruir esses blocos. Tá? Então essa é aí que está a jogada. Então notem que tem uma questão filosófica, e é complexo de entender, mas quando a gente começa a pensar, claro, aqui está tudo distribuído, quando eu tento fraudar, a rede não deixa, a gente começa a entender como essa coisa se funciona de forma quase que natural. Tá? Então essa é a ideia por trás. Tá? Existem tipos, eu não vou entrar muito a fundo aqui, tá, pessoal? Mas existem tipos de blockchain, existem blockchains públicas, como é o caso do Bitcoin, por exemplo, que qualquer um pode acessar, qualquer um pode ser minerador, qualquer um pode criar um endereço e começar a transacionar moedas. Tem blockchains privadas, ou seja, eu posso criar uma blockchain na minha empresa e que vai ser acessada simplesmente só pela minha empresa. Eu posso ter consórcios, posso ter parcerias entre instituições, por exemplo, que é uma espécie de privada, mas que é entre instituições, tá? Nós vamos focar aqui muito mais na blockchain pública, principalmente na do Bitcoin, que é o que mais nos interessa hoje. Mas só para vocês saberem que eu posso criar uma blockchain dentro da minha empresa para fazer algum tipo de registro que me interesse. Vamos lá, componentes da blockchain. Tá? Então, nós temos esses 5 principais componentes. Primeiro, o chamado nodo, que é o computador que minera e que faz essa gestão da rede. A gente chama de nodo, tá? E no nodo fica o minerador. Então, são as máquinas que detêm esse livro caixa, que detém o código da blockchain e que está ali para validar as transações e manter as transações atualizadas. Nós temos o bloco, como eu mostrei para vocês. Tá? Então, o bloco é aquele número 64 ou 65, é um bloco que detém uma série de transações que foram feitas naquele momento. Eu tenho a blockchain, que é todo o conjunto do livro caixa. Eu tenho as transações, que eu tenho várias transações dentro de um bloco. Uma transação é, eu enviei um Bitcoin para o João, isso é uma transação. Então, vamos lá. Então, se a gente for botar aqui um dentro do outro, né, tem uma transação, várias transações estão dentro de um bloco e vários blocos compõem uma blockchain. E tudo isso é feito através de um algoritmo de consenso, tá? Que pode ser que no caso da blockchain foi definido como 51%, ou seja, no momento que mais da metade da rede concorda na aprovação de um bloco, o bloco ele é o novo bloco da rede, tá? Mas eu posso ter outros tipos de algoritmos de consenso, eu posso aumentar esse percentual, diminuir talvez não faça muito sentido, porque a maioria é algo que faz sentido, mas eu posso ter outros tipos de algoritmos para chegar a consenso e para crescer a minha blockchain. Tá? Então aqui, pessoal, esse é um desenho bem visual para a gente poder enxergar esse processo na prática. Né? Então, vamos supor que vocês aqui, eu já vou mostrar como isso funciona, eu sou um usuário da rede e eu detenho lá um endereço de Bitcoin e vamos supor que, por mágica, eu tenha lá X Bitcoins nesse endereço. Tá? O que eu vou fazer? Eu quero mandar um Bitcoin do endereço para o outro. Então eu vou solicitar uma transação, várias pessoas estão solicitando transações em todo momento, mandando Bitcoins de um lado para o outro dessa rede. Nesse momento, os mineradores estão olhando essas transações e estão formando os blocos, e estão disputando para ver quem vai ser o primeiro a fechar um bloco. Existe um processo de disputa, né, entre os mineradores para ver quem vai minerar primeiro, ou seja, quem vai limpar primeiro o nosso jardim.
Tá? Por que eu quero ser o primeiro? Porque se eu conseguir resolver e fechar um bloco, eu vou ser recompensado, né? A rede vai me pagar em bitcoins. Então, esse é o incentivo que eu tenho para ter um bom comportamento e para gerar esse bloco. No momento que eu consigo fazer isso, eu mando o bloco para toda a rede. Ok, fechei o bloco, eu disparo, faço um broadcast para toda a rede. A rede valida ou não esse bloco. Então, se eu fiz alguma coisa errada, e é fácil, e o algoritmo, ele, na verdade não é, quando eu digo a rede, né, pessoal, é os próprios software, né? O software vai olhar e falar, legal, esse bloco está válido, pode encaixar na blockchain. Ou ele vai dizer esse bloco está inválido. No momento em que o bloco for validado, se ele for invalidado, retorna e a disputa recomeça. Se ele for validado, aí o nodo, né, o minerador, ele vai receber a recompensa por essa prova de trabalho, ele vai receber a recompensa por fazer esse trabalho para a rede, o bloco é adicionado à nova blockchain, e aí só nesse momento a minha transação foi completa. Ou seja, aí sim eu vou ver que o meu Bitcoin saiu do meu endereço e foi para o endereço do João. Tá? Durante esse processo, minha transação está no limbo. É como se eu fizesse um DOC, né? O Pix é quase instantâneo, né? Como se eu fizesse um DOC, por exemplo, até uma TED eventualmente no fim de semana, né? Mas vamos supor um DOC, eu fiz, nesse momento, o dinheiro saiu da minha conta, mas não chegou na conta do destinatário, tá lá nas transações pendentes. No momento em que o banco validou a minha transação, aí o dinheiro não está na minha conta e chegou na conta do destino. Aqui na blockchain é muito similar. Eu solicitei a transação e daí, quando a transação for aceita, os bitcoins vão sair do meu endereço e vão entrar no endereço do meu destinatário. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então é assim que funciona.